Ontem a imprensa brasileira, aliás, vários meios deram uma informação com grande destaque. Só um minutinho. Uma informação com grande destaque. Aqui está o Estadão, por exemplo, Vinícius Valfré, 17 de novembro de 2025, ou seja, data de ontem à noite. A AGU sabia de problema no INSS e Messias ignorou o alerta sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. Pois bem, senhor presidente, também a Band deu, aliás, uma matéria muito boa, senhor relator, muito completa sobre esse escândalo, falando sobre a prevaricação do Messias, vamos usar as palavras certas. Agora, é importante lembrar que nós já havíamos denunciado isso, e saiu no mesmo Estadão de uma forma, infelizmente, muito amena, no dia 2 de outubro de 2025. Chefe da CGU, Vinícius Marques Carvalho, no caso, diz que não informou o governo sobre desvio no INSS para manter sigilo da investigação. Olha, muito amena, muito discreta a forma como naquele momento o Estadão divulgou algo que é gravíssimo, gravíssimo, que foi a prevaricação que eu mesmo aqui na CPMI denunciei do ministro Vinícius de Carvalho. Agora é muito importante lembrar, e por isso que a imprensa tem que estar aqui todos os dias, não pode só aparecer agora que o Messias é candidato ao STF, estão querendo queimar o cara, me parece que bom que estão botando o nome nos bois. Mas, no dia 4 de setembro de 2025, quando a servidora Eliane Viegas Mota esteve aqui, eu perguntei a ela sobre esse comunicado que acabou retirando, aliás, acabou blindando o Sindinap, dentre outros sindicatos, o Sindinap e o Sindicato do Irmão do Lula, porque ela informou a CGU e informou o seu superior, Ronald Balbi, que não se sabe até agora se ele havia ou não informado o CGU quando ela informou. Agora, que o CGU tinha conhecimento, ficou muito claro quando ele veio aqui, porque o Vinícius Carvalho disse que soube, mas não quis atrapalhar as investigações. Que desculpa esfarrapada, que desculpa furada. Todo mundo prevaricou. Obrigado. E agora, senhor presidente, nós percebemos que aquele que veio aqui, senador Rogério Marinho, que tem lado, que é progressista, que recebia 250 mil reais por mês, inclusive por meio do escritório lá do Rio Grande do Sul, do advogado Gilmar Stelo. Esse cara tinha uma pizzaria, Stefanuto, da esquerda, que diz que tem lado, que é do Lula, presidenta Dilma e assim por diante, agora foi pego, está preso. Então nós estamos vendo, senhor presidente, que no fundo, todas essas desculpas que Vinícius Carvalho deu, Messias deu, na verdade são uma forma de acobertar o que eles fizeram, permitir que esse esquema chegasse justamente nesse montante de roubo dos aposentados para passar em propina para o Stefanuto e tantos outros que se locupletaram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que fez com que nós não tivéssemos a CPMI ontem. Eu acho muito preocupante que uma coisa é a pessoa ser obrigada a vir e exercer o seu direito ao silêncio, que é constitucional. Outra coisa é o Supremo interpretar que, em decorrência do direito ao silêncio, a não incriminação, a pessoa sequer precisa comparecer aqui. Isso significaria um enfraquecimento muito significativo, não só dessa CPMI, mas de todas as CPMIs no futuro, se esse for o entendimento adotado. Sobre Jorge Messias, como foi colocado aqui, ele recebeu o alerta lá atrás de que a irregularidade no sindicato do qual o irmão do Lula é vice-presidente havia acontecido, não fez nada e, não satisfeito, depois que tinha elementos robustos, não incluiu o sindicato do irmão do Lula na ação que apresentou contra os sindicatos que estavam desviando, estavam fazendo os descontos associativos. Um dos primeiros requerimentos que eu apresentei a essa CPMI, presidente, foi justamente da convocação do ministro Jorge Messias, nem por isso, mas em razão do acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, que retirou o direito dos aposentados de terem uma indenização por terem sofrido estelionato. Todo mundo que sofre qualquer tipo de estelionato no país tem direito a receber, né, 100%, não só aquilo que foi roubado, mas mais 100%
desse valor como indenização, e esse direito foi retirado do Supremo Tribunal Federal com a anuência do Procurador-Geral da República, com a atuação do Advogado-Geral da União, com a anuência da OAB, e ninguém, basicamente todos aqueles que eram responsáveis por proteger os direitos dos aposentados, não fizeram absolutamente nada. Então eu acho fundamental que a gente convoque o Advogado-Geral da União nessa CPMI, mas não só isso. Aproveitando que eu falo aqui também com os senadores, nós temos a oportunidade, os senhores têm a oportunidade histórica de, pela primeira vez, barrar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal de um presidente da República. O ministro Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Primeiro, não tem nenhuma produção na área do direito relevante, nem do ponto de vista acadêmico, sua doutrina não é citada para nada, nem do ponto de vista da sua carreira como advogado público, absolutamente medíocre e incompatível para exercer um cargo na mais alta corte do país, sem falar que todos nós sabemos do porquê que Jorge Messias chegou na posição de advogado-geral da União, porque ele foi o responsável, o ajudante de ordens, responsável por levar o termo de posse para o Lula, assumir a Casa Civil à época no governo Dilma, para escapar da prisão, para escapar das investigações da Operação Lava Jato, e, portanto, esse Senado tem o dever moral de barrar a indicação do ministro Jorge Messias. Muito obrigado, Excelência. Deputado Duarte Júnior. Presidente, agradeço Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui. Acompanhei também pelas suas entrevistas em redes sociais, e é um tema extremamente importante. E aqui eu trago uma grave denúncia. Acreditem, crianças com deficiência, crianças 7, 8 anos, já têm dívidas superiores a 30, 40 mil reais. Eu trago para ilustrar o caso da Clara, uma criança de 7 anos que tem trissomia do cromossomo 21, que tem uma dívida de mais de 39 mil reais. Isso porque, desde o ano 2022, 2023, o INSS passou a realizar empréstimos consignados, autorizar empréstimos consignados a crianças menores de idade, a crianças que bastavam postar uma selfie, indo além desse serviço de empréstimo consignado, mas também RMC, que é reserva de margem consignável, RCC, que é reserva do cartão consignado. E esse empréstimo, senhor presidente, sim, ele utiliza um serviço que é lícito, um tipo contratual que é previsto pela lei, que são os empréstimos consignados, para fins de prática criminosa. Pasmem, uma criança de 39 anos, uma criança de 7 anos, tem uma dívida de mais de 39 mil reais. Uma criança que tem trissomia do cromossomo 21. É óbvio que o banco tem responsabilidade objetiva. É óbvio que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, há uma responsabilidade. Responsabilidade essa que é consagrada também pela súmula 479 do STJ. A sua sugestão, senhor presidente, de pedir a suspensão pelo prazo de 180 dias para verificar o que é o empréstimo lícito com o que é aquele empréstimo fraudulento, a suspensão desse pagamento se faz extremamente necessária. E é importante também, para além desse ofício, é importante também provocar a Câmara e do Senado, pois ambos têm legitimidade para ingressar com ações alegando a inconstitucionalidade. Podemos ingressar com uma DPF, uma ADI, que são mecanismos constitucionais fundamentais para proteger o cidadão alegando a inconstitucionalidade dessas práticas.